Oi, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo aqui de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione. Esta edição aqui é de 1996. Nós vamos entrar agora no capítulo 3, que vai falar do quinhentismo brasileiro. Só que nós vamos dividir agora os capítulos com mais calma, porque vamos começar a falar dos autores, dos escritores, contexto histórico do período, características das escolas literárias. Então nós vamos fazer um curso com calma, tudo certinho, para vocês poderem participar e estudar. Usar esses vídeos também para estudo, para pesquisas, quem quiser, né, conhecer mais aprofundado cada escritor. Vou apresentar os livros com calma, não todos os livros, né? Mas vou pegar algum livro e trazer assim como exemplo, né, da obra de cada escritor. Hoje, nesse primeiro vídeo do capítulo 3, eu quero fazer uma introdução sobre as escolas literárias brasileiras, né? Então vai ser um vídeo de introdução para o capítulo 3. Abrindo aqui o capítulo, José de Nicola colocou uma música, um poema do Oswald de Andrade, chamado História Pátria. Diz o poema: lá vai uma barquinha carregada de aventureiros, lá vai uma barquinha carregada de bacharéis, lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo, lá vai uma barquinha carregada de donatários, lá vai uma barquinha carregada de espanhóis, paga prenda os espanhóis. Lá vai uma barquinha carregada de filibusteiros. Lá vai uma barquinha carregada de governadores. Lá vai uma barquinha carregada de holandeses. Lá vem uma barquinha cheinha de índios. Outra de degredados. Outra de pau de tinta. Até que o mar inteiro se acoalhou de transatlânticos. E as barquinhas ficaram jogando prenda com a raça misturada no litoral azul de meu Brasil. Então, o Oswald de Andrade está representando esse período aí da colonização ou dominação dos portugueses e outros espanhóis, franceses, no litoral brasileiro, século XVI. A partir de 1500, século XVI, o Brasil dominado pelos portugueses, aí as brigas pelas terras, né? Então, todo esse contexto aí de dominação, né, a gente fala na escola colonização, mas na verdade disputa, né, entre Portugal, Espanha, França, essas novas terras descobertas aí, roubando o pau-brasil, né, arrebentando com a cultura indígena. Então hoje a gente tem, né, aquela história do lado também dos vencidos, não só dos vencedores. Então o Oswald de Andrade fala, e os índios ficaram ali, né, foram dizimados, a cultura indígena acabada. E eles brincando, né? Fazendo essas trocas de espelhos presentes com os indígenas e explorando, dizimando a cultura. Então o Oswald de Andrade já começa a dar um chute, né, naquilo que a gente aprende na escola. Depois dessa introdução, nós vamos então para as eras ou escolas literárias brasileiras. É difícil aqui no século XVI falar de uma escola literária brasileira. Ou também depois no século XVII, nós vamos ter um período aí em que tudo recebe influência de Portugal. O Brasil ele demora 30 anos para começar a ser mesmo assim colonizado, as pessoas de Portugal morar aqui. Então assim, eles ficavam explorando, né, os navios vinham, mas depois que começam as colônias, as capitanias, o pessoal de família rica, filhos de fazendeiros, eles iam estudar na Europa. Então, quando você lê a história da literatura brasileira, vários escritores, a maioria, vai para a Europa, em Coimbra, estudar. Ou ficam por lá, como Santa Rita Durão, ou voltam para cá, né, como tantos outros, Gonçalves Dias, né? Então eles iam, estudavam, voltavam, faziam direito. Então isso parece que é uma coisa assim, bem comum, né, entre esse pessoal. Você vai ter que estudar em Portugal. Então isso vai aparecer bem aqui no começo da literatura. As eras e as escolas literárias brasileiras.
Carlos Drummond escreve: na escola literária não há discípulos, só há mestres. A literatura brasileira, ela tem sua história dividida em duas grandes eras que acompanhavam a evolução política e econômica do país. Então, as duas grandes eras da literatura brasileira, a era colonial e a era nacional. Então, para estudar literatura, a gente tem que conhecer a história. Não só do Brasil, mas de outros povos também. Victor Hugo, por exemplo. Você vai ler as obras dele, tem que saber o que está acontecendo ali na França. Período das comunas, da revolta do povo contra o domínio do imperador Napoleão alguma coisa. Não Napoleão I não. Não sei se é Napoleão III. Então, assim, você tem, você tem que entender, ou Dickens, por exemplo, né? O contexto histórico do país. Porque a obra reflete, né, aquilo que está acontecendo. Então, no Brasil, duas grandes eras. A era colonial, Brasil, colônia de Portugal, e a era nacional. Separadas, então, por um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. Então, existe um período de transição para falar mesmo dessa emancipação política, né? O Brasil se torna independente, né? As eras apresentam subdivisões chamadas de escolas literárias ou estilos de época. Lembram disso na escola? Que era uma coisa, ai meu Deus, tem que aprender características de escola literária, do estilo de época. Calma, vamos com calma, vamos aprender um pouco de história, recordar a história. Depois você vai percebendo que é tudo natural assim. Se você escreve na época da colônia, vai refletir aquilo que está acontecendo. Então você tem um estilo próprio. Ah, eu vou mandar uma carta lá para Portugal contando como estão as coisas aqui na colônia. Você tem um estilo literário, uma época, é diferente de escrever naquela época e escrever hoje. Então, assim, o estilo, a escola literária, ela acompanha as mudanças sociais e políticas do período. E a gente fala de escola porque tem uma maneira própria de escrever. Hoje, por exemplo, o pessoal escreve influenciado pela internet, pelos meios de comunicação, então existe uma maneira própria, né? Mas isso é muito acentuado nesses períodos históricos. Na era colonial, então nós temos aí um período que vai de 1500 a 1808. Essas datas são importantes. 1500, descobrimento do Brasil. 1808, o que será que foi, hein? Dom João VI foge de Napoleão lá em Portugal. Napoleão invadindo Portugal, né? Acho que o primo de Napoleão. E vem para o Brasil, colônia, que vai ser império agora. 1808, a chegada da família real lá no Rio de Janeiro. Então esse período do descobrimento em 1500 até 1808 é o período colonial. Dentro desse período nós tivemos 3 escolas literárias, 3 momentos fortes em que a literatura tem uma característica própria. Primeiro é o quinhentismo, que vai de 1500 a 1601, século então 16. Esse período de 1500, né? Você escreve 1500, mas o século é 16. Guardem isso, então é quinhentismo. Aqui nós temos uma maneira própria de escrever. Seiscentismo ou barroco, de 1601 a 1768. É o barroco, já é uma outra maneira. O Brasil já estava assim, as pessoas instaladas aqui, explorando o ouro das Minas Gerais. Então vem aquela maneira própria de escrever, tem um estilo. Então não precisa decorar a data não, mas os nomes é bom a gente saber, né? Setecentismo ou arcadismo. Então vai de 1768 a 1808. Então 3 períodos na era colonial. Quinhentismo, seiscentismo ou barroco, setecentismo ou arcadismo. Então é fácil, olha, quinhentismo, 1500, século XVI. Seiscentismo, 1600, século XVII. Setecentismo, 1700, século XVIII. Então você já vai vendo que não é difícil. Quinhentismo, barroco e arcadismo são os 3 períodos da era colonial. Período de transição de 1808 a 1836. Aqui mesmo é só para falar da transição política.
né, em 1836. Depois, nós temos a segunda era, né, o segundo momento importante, que é a Era Nacional, que vai de 1836 até nossos dias. Nossa, mas tem que ficar decorando esses... Não, é só para você ter uma ideia do que estava acontecendo. Quando você pegar lá, por exemplo, um poeta Árcade, Cláudio Manuel da Costa, você sabe que ele é do período arcadismo ou setecentismo, 1700 alguma coisa, início de 1800 também, 1808 termina esse período, mas ele é de 1700. Então você já fica com isso assim em mente. Não fica muito assim confuso. Então, nesse período nacional, nós temos então de 1836, que termina o período de transição, até os nossos dias. Nós temos 4 escolas literárias: romantismo, realismo, simbolismo e modernismo. Meu Deus do céu, é muito ismo? Não, não é. Olha, romantismo vai de 1836 a 1881. Realismo, 1881 a 1893. Simbolismo, 1893 a 1922. Uma data importante, 1922. Semana de Arte Moderna. Modernismo, de 1922 até nossos dias. Então vou mostrar para vocês o esquema aqui. Dá uma olhada, né? Quem quiser fazer, tirar uma foto também, sei lá, escrever. Não é difícil. É muito legal. Isso aqui é uma introdução que vai ajudar muito quando a gente estuda. Você está lá estudando, aí você, tendo isso aqui, você fala, nossa, como é que você está encaixado ali dentro do esquema? Mas isso é importante. Porque você tem uma ideia do, olha, século XVI, século XVII. Então você já fixa mais ou menos ali, mais ou menos aquilo que o escritor vai trazer, né? Esse contexto aí de Brasil, dependente de Portugal, modernismo, querendo criar uma literatura nacional, com a nossa cara. Então isso vai ajudando muito o aluno. Ajuda os leitores também, né? Quando você pega uma obra romântica, como eu estou lendo aí Machado de Assis, o Romantismo, estou lendo A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. É uma maneira diferente de escrever de hoje. Sabe, você tem que ter esse despojamento, essa humildade de entrar na história daquele período também. Não querer ler assim fazer o anacronismo, né? Eles têm que escrever desse jeito. Não, é aquele período. Isso é rico, tem coisa importante demais ali. As datas que marcam o início e o fim de cada era têm de ser entendidas apenas como marcos. Não quer dizer que aconteceu esse ano aqui, por exemplo, o final da Era Colonial, 1601. Que no dia seguinte, 1602, todo mundo começou a escrever diferente. Não, é só um marco. Toda época apresenta um período de ascensão, um ponto máximo e um período de decadência, que coincide com o período de ascensão da próxima época. Então é uma maneira, um estilo próprio, né? Isso acontece mesmo assim também na política, né? Ascende um período, depois começa a decadência, vem um período novo. Dessa forma, na literatura, podemos perceber, ao final do arcadismo, um período de pré-romantismo, que os escritores já começam uma tendência diferente, falar mais do sentimento, das emoções, da natureza. Ao final do romantismo, um período de pré-realismo e assim por diante. Ao final aí, por exemplo, do simbolismo, já começa o pré-modernismo. Então isso é muito legal a gente perceber, né, que elas vão se fundindo as escolas literárias. Ou talvez no período mesmo aí do modernismo, a pessoa quiser escrever da estilo simbolista, tudo bem. Uma pessoa escreve, mas predomina na literatura, nas obras, predominam uma tendência mais moderna, embora as pessoas queiram escrever do jeito que elas achassem que deve escrever. Mas, assim, essas escolas são a expressão de escritores, né, de uma gama de escritores que estão mais ou menos ali escrevendo com aquela tendência, né, com aquele estilo de época. Tá?
vamos resgatar os temas modernos. E de todos esses movimentos de transição entre as escolas literárias, caracterizados pela quebra das velhas estruturas, apesar de o novo, né, sempre pagar tributo ao velho. Quer dizer, você vai escrever modernista agora, a sua tendência. Você vai sempre resgatar lá alguma coisa antiga, né, do simbolismo, do realismo. O mais significativo para a literatura foi o pré-modernismo, que ele vai de 1902 a 1922. Esse período é muito importante. Aqui nós vamos ter grandes escritores, como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Então o pré-modernismo é quase que uma escola literária à parte, tão importante que ele foi. Os escritores eles eram modernistas, mas nem tanto ainda. Tinham tendências aí antigas, realismo, romantismo também, mas já estavam caminhando para essa ideia de uma escrita nossa, né? O Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Criar uma língua nossa, brasileira. O Euclides da Cunha, né, começa a falar dos sertões, aquela escrita que se interessa pela realidade social, né, mostrando a cara mesmo do sertão, do Brasil. Então é isso, gente. Esse primeiro vídeo de introdução no capítulo 3, que fala do quinhentismo brasileiro, ele é muito legal. Eu acho assim, isso aqui serve de base para a gente caminhar depois. É isso aqui que nós vamos ver nesse curso de 2 meses e pouco. Serão 2 meses e alguns dias de curso de História Literária Brasileira. Não quer dizer que nunca mais vou falar de literatura brasileira. Calma, eu vou falar assim. Vou terminar esse curso. De repente, ano que vem, mais livros vão surgir aí. Tem muitos livros aqui do romantismo que eu não vou falar, que eu vou só citar. Depois eu vou pegar esses livros e vou trazer também. E também no meio desses vídeos aqui, em outubro e novembro, eu vou fazer o vídeo de 12 livros para 2023. O livro do mês de outubro vai sair, do mês de novembro também. Então vai ser como que uma quebra, entre aspas, do curso um dia só, mas esses vídeos vão aparecer. Porque cada mês tem um livro que eu escolhi e eu vou colocar os vídeos também dentro daqui desse programa e deste curso. Espero que vocês façam essa viagem pela literatura brasileira, que é maravilhosa, que é riquíssima, e que a gente possa assim crescer, né, lendo os nossos escritores. A gente ama tantos aí, franceses, ingleses, né, escritores alemães, russos, mas e os nossos, né? Vamos olhar com muito amor para os nossos escritores. Um abraço, até o próximo vídeo.